Imagine você encontrar um livro, que ao abri-lo, você se depara com palavras estranhas, símbolos estranhos, imagens que não fazem sentido, de árvores com raízes saindo da terra, árvores que não existem no nosso planeta, diagramas de estrelas desconhecidas e um texto que até hoje os melhores criptógrafos do mundo e a inteligência artificial falharam em decifrar por mais de 6 séculos. E se eu te dissesse que o livro mais misterioso do mundo não é um texto religioso ou um diário perdido, mas um volume de 600 anos totalmente disponível online, que ainda assim ninguém consegue decifrar. Esse é o manuscrito Voynich, e hoje vou mostrar para você o que os cientistas descobriram desse livro. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal se não é inscrito, e como de costume, deixe seu joinha. E agora, se você deixou o like, bora pro vídeo. A história do manuscrito Voynich começa oficialmente em 1912, mas a verdade é que esse livro já tinha centenas de anos quando reapareceu no mundo moderno. E a maneira como ele foi encontrado só torna tudo ainda mais estranho. Imagine a cena, um castelo isolado, paredes antigas e uma biblioteca que parecia mais um santuário abandonado. Esse era o Villa Mondragone, na Itália. Um colégio jesuíta que guardava obras raríssimas em salas trancadas, acessíveis apenas a poucos escolhidos. E foi lá, entre pilhas de manuscritos esquecidos, que entrou um homem que mudaria tudo. Wilfrid Voynich. Voynich não era um comerciante de livros comum. Ele era um caçador de tesouros literários, um explorador de arquivos secretos, do tipo que atravessava países inteiros atrás de pergaminhos perdidos, obras proibidas e documentos apagados da história. E em 1912, ele foi autorizado pelos jesuítas a comprar alguns manuscritos para tentar levantar fundos para a ordem religiosa. Voynich começou a examinar o acervo. Folheava um livro, colocava de lado, olhava outro, nada de interessante. E assim foi por horas e horas, no silêncio pesado daquele lugar cheio de eco, até que ele puxou um volume encapado em pergaminho, preso por um cordão antigo. O livro era mais grosso que os outros e parecia diferente, carregado, como se escondesse algo. Voynich abriu aquele livro, e naquele instante, segundo ele próprio relatou, sentiu algo que nenhum colecionador havia sentido antes. A certeza absoluta de que tinha descoberto um enigma. Algo que não pertencia àquele século, nem ao anterior, talvez a nenhum. As páginas eram preenchidas por um texto escrito em alfabeto inexistente. Não era latim, não era grego, não era hebraico, não era árabe. Era algo completamente novo. E o mais estranho, não parecia rascunho, garrancho ou o acaso. O texto tinha fluidez, ritmo, repetição estruturada, como se fosse um idioma real. Mas não havia nenhum idioma conhecido que se parecesse com aquilo. Voynich então vira a página e encontra desenhos que não existem na Terra. Plantas impossíveis, raízes que se desdobravam de maneiras irreais, folhas com formas que nenhum botânico jamais viu. Ele vira outra página, dessa vez mulheres nuas mergulhadas em estruturas circulares, conectadas por um tubo, como se fossem esquemas de energia, anatomia ou tecnologia. Vira mais uma página, diagramas astronômicos, estrelas que nenhum catálogo reconhece, constelações sem nome. Voynich começou a perceber que aquilo não era um simples livro, era um manual. Mas do quê? Medicina, alquimia, astronomia, ciência avançada ou o quê? Ainda perplexo, Voynich folheava até o final e encontra um bilhete solto, uma carta do século XVII, afirmando que o manuscrito teria pertencido ao imperador Rodolfo II, um monarca fascinado por ocultismo e ciências proibidas, e que ele teria pago uma fortuna por ele, acreditando que o autor era nada mais e nada menos que Roger Bacon, o cientista mago da Idade Média. Voynich imediatamente percebe a dimensão do que estava segurando. Um livro misterioso, um alfabeto inelegível, plantas impossíveis, diagramas estranhos, conexão com alquimistas, reis, ciências proibidas, algo que poderia reescrever toda a história medieval. Ele comprou o manuscrito em segredo e levou para Londres.
E ali começou também a grande investigação, e também a grande maldição do livro. Porque assim que o Voynich trouxe o manuscrito à tona, muitos historiadores afirmaram que a sua vida nunca mais foi a mesma. O livro o consumiu. Ele dedicou anos tentando decifrá-lo. Perdeu dinheiro, saúde, reputação, mas não conseguiu nada. Não conseguiu ler uma única linha. A única coisa que ele conseguiu foi trazer o maior mistério da história para a luz do mundo. E como é que é o livro? O manuscrito é um livro escrito em papel velino, que é tipo um pergaminho fino, e tem cerca de 240 páginas, mas acreditam que partes foram arrancadas no passado. O texto é escrito num código tão perfeito que ninguém, repito, ninguém conseguiu decifrar de forma confiável. A única descoberta é que ele é dividido em seções estranhas. Primeira, botânica. São desenhos de plantas, mas nenhuma delas existe no nosso planeta. Folhas, raízes e flores totalmente inventadas ou vindas de algum lugar que não conhecemos ainda. Astronomia. Constelações desconhecidas, círculos concêntricos que parecem mapas de estrelas ou diagramas celestes, signos, talvez. Alguns pesquisadores juram que parecem planetas observados de fora da Terra. Biologia. Aqui fica esquisito de verdade, porque mulheres nuas dentro de tanques, tubos ligados entre elas, desenhos quase anatômicos. Muita gente acredita que isso representa alguma tecnologia avançada. Outros dizem que era uma alquimia, e alguns juram que parece até engenharia genética. Farmacologia, receitas, experimentos que parecem com folhas, raízes e porções de curas. Alguns dos papéis são até dobrados de tão grande que alguns desenhos. Agora presta atenção, porque não foram curiosos tentando decifrar o código Voynich. Foram os melhores criptógrafos que já existiram. Criptógrafos da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Os mesmos caras que quebraram os códigos nazistas e falharam. Linguistas e acadêmicos do mundo inteiro. Inúmeras teorias, nenhuma confirmação. FBI e CIA. Sim, e até os órgãos de inteligência americana abriram o manuscrito e desistiram. E nos dias de hoje, até a inteligência artificial tentaram identificar padrões, idiomas, raízes linguísticas e adivinha? Nada. A razão é simples. O texto tem estrutura de linguagem real, mas nenhum idioma conhecido se encaixa nele. Ou seja, não aparece aleatório, mas também não parece humano. A pergunta é, quem escreve um livro que ninguém pode ler? E por quê? Existem diversas teorias de quem escreveu o livro e o porquê. Aqui é onde Voynich fica ainda mais louco. A teoria da fraude. Alguns dizem que o livro é só um golpe medieval para enganar nobres. Mas por que alguém faria um código tão complexo que nem os maiores especialistas conseguem quebrar até hoje? E como criar um idioma com estrutura lógica perfeita só para enganar alguém? Algo parece não se encaixar. Outros dizem que é um pergaminho extraterrestre, porque tem plantas desconhecidas, mapas estelares não identificados, diagramas que parecem tecnologia avançada, um idioma também que não pertence ao nosso planeta. Tem estudiosos que acreditam que o manuscrito é um registro de visitantes de outro lugar. Se é uma viagem? Talvez, quem sabe. Ele parece ser também um manual de alquimia. A teoria mais aceita entre os acadêmicos seria um livro de experimentos alquímicos, usando linguagem propositalmente codificada, tipo uma informação perigosa que ninguém pode ter acesso. Mas novamente, o código é tão perfeito que não faz sentido. Outra teoria é que o Voynich foi escrito num idioma tão antigo que é um idioma morto, ou seja, uma escrita morta. E se o manuscrito for falso? Quem poderia falsificar e qual o motivo? Bom, os teóricos têm uma sugestão. Ninguém menos que o próprio Wilfrid Voynich. Mas qual o motivo? Ele tinha motivo financeiro. Ele deu a volta ao mundo tentando convencer a todos, dizendo que tinha encontrado o livro de alquimia codificado, escrito por Roger Bacon. E ele queria vender por muito dinheiro. Não existe nenhuma prova e nem citação desse livro antes do próprio Wilfrid Voynich. E o que leva a pensar a ser uma farsa é
é as contradições do próprio Wilfred Voynich em relação à descoberta do livro. Em 1912, ele diz que encontrou a carta no castelo do sul da Europa. Em 1915, ele diz que o castelo ficava na Áustria. E um tempo depois, em uma carta de sua falecida esposa, diz que foi encontrado em uma ordem jesuíta na Itália. Tudo isso reacende as dúvidas de veracidade e leva a crer que, além de ser um grande colecionador e um célebre respeitado negociante de antiguidades, ele possa ser um dos maiores enganadores de todos os tempos, realizando uma fraude, fazendo rabiscos e desenhos sem sentidos para vender como uma joia rara. E se for uma fraude, ele usa materiais realmente da época de 1400, como por exemplo o papel velino, que foi como comprovado como verídico da época. Alguns teóricos dizem que ele já poderia ter esses papéis em branco quando ele adquiriu uns livros de uma biblioteca antiga. E quando ele viu que os papéis eram papel velino de muito tempo atrás, ele observou a oportunidade e escreveu em cima. O manuscrito Voynich continua guardado na Universidade de Yale, trancado, protegido e intacto, esperando alguém em algum momento da história conseguir ler as suas páginas. Mas você não precisa ir lá para a Universidade de Yale para analisar essas escrituras. Você pode facilmente acessar ele online, digitando no Google Código Voynich, que você encontra facilmente em diversos sites PDFs e vídeos sobre o Código Voynich. E na sua opinião, o livro realmente é escrito em um idioma perdido ou não passa de uma grande trollagem da época dos medievais ou do próprio Voynich? Deixa aí o seu comentário o que você achou do vídeo, e se você tem alguma sugestão para um próximo vídeo, deixa aí também nos comentários aí. Se você gostou do vídeo, se inscreva, deixa seu like e até a próxima do Estranho Mundo.